Fala galera, tá começando mais um episódio de Horror no Ar, o seu podcast de terror feito de fãs para fãs. E hoje tá aqui eu, Klaus, mais uma vez, para falar um pouco sobre filmes de terror, ou não tão terror assim, que nem vai ser o filme de hoje, mas deixa eu apresentar a galera antes. Tá aqui a Joan, da nossa equipe, aqui com nós. Fala galera, eu diria que estar preso no loop nunca foi tão assustador quanto é atualmente. E também da nossa equipe, mas também lá do Pinguim da Sardinha. Espera aí. E também da nossa equipe, mas também lá do Pinguim Dançarino, tá aqui com nós o David. Oi, gente, David aqui do Pinguim Dançarino, podcast de animação e canal no YouTube de filmes e séries. E vocês já repararam o quanto é recorrente? Parece que a gente está sempre acordando e repetindo os mesmos padrões. Vocês vão entender daqui a pouco essas referências aí, mas hoje vamos falar sobre 2 filmes, da mesma dupla de diretores. O primeiro filme é Resolution, de 2012, que foi dirigido pelo Justin Benson e o Aaron Moorhead, e o Justin Benson também assinou o roteiro. E o outro filme que vamos falar depois vai ser o The Anglers, de 2017. E vocês vão entender porque nós vamos falar dos dois. Se não tiver visto ainda, vai ter muitos spoilers esse episódio. Procura lá pra ver, ou se você quiser ouvir com spoilers, tá de boa. Bom, o Resolution fala sobre o Mike, que é um cara que tá pra ser pai, que recebe um vídeo estranho do seu melhor amigo, que é um viciado em crack e resolveu se isolar na floresta, né? Aí recebe esse vídeo assim e decide procurar o cara, assim, falar com a esposa dele que vai tentar levar o cara pra rehab. Aí ele chega lá, encontra o amigo dele, que é o Chris, que é um cara doido, viciado em arma, tá atirando pra cima, assim. E ele meio que algema o cara na cama lá e fala que o cara vai ficar 7 dias sem drogas pra ficar limpo, depois vai levar ele pra rehab, né. Muita amizade isso. Mas acontece umas coisas estranhas, principalmente o Mike começa a achar uns vídeos e fotos com mensagens, parece que alguém ou alguma coisa está filmando eles. Bom, eu acho um filme bastante interessante porque ele começa com uma abordagem bastante íntima que vai, eu acho que ali transcendendo um pouco depois, para falar, na verdade, sobre como todo o momento que a gente, justamente essa intimidade que tivemos com os personagens do filme, ela tem um significado ali observacional, que é um filme que sinto que valoriza muito a ideia da câmera como uma presença ali entre eles, e essa representação nos filmes diz muito sobre isso, né? Sobre como os eventos que nós vemos, existe uma coordenação para eles estarem sendo filmados, sabe? Existe quase um senso performático ali, que depois, né, a gente vai entender o contexto depois. Mas aqui nesse filme, eu acho que justamente pelo mistério dele, por a gente ainda não ter muito ideia do que se passa, ele permite a gente olhar ele por uma perspectiva mais de como ele é visto, né? Como os personagens são vistos, o que a câmera representa ali dentro daquele mistério, né? Porque o arquivo, as filmagens são uma parte muito integral daquilo. Então, eu acho muito interessante como o filme reflete bastante sobre esse olhar, quase o olhar cinematográfico, como uma ideia dentro da trama. Nossa, sim, concordo bastante. Porque eu já vi esse filme várias vezes em grupos de terror, né? Tipo, sempre o pessoal tá falando de narrativa Lovecraftiana, o pessoal coloca e tal. Mas eu nunca sabia, assim, sobre o que se tratava. Nem o Resolution, né? Nem o The Endless, que eu acho que ele é até um pouquinho mais comentado. E, cara, no começo eu achei muito interessante, assim, tipo, esse uso da câmera enquanto um personagem mesmo, né? Tipo, esse olhar de dentro da câmera. Esse olhar de dentro do filme, né? Tipo, da câmera encarando os personagens e num tom muito de proximidade, né? É legal que a gente vai falar de dois filmes e que os usos são quase opostos, né? Porque enquanto no primeiro, tipo, a proximidade dos personagens ela se reflete na câmera, né? E a câmera faz um personagem que está caminhando junto com os protagonistas dentro da casa e tal. No segundo é um olhar mais distante, né? Sempre uma coisa mais de cima e tal. E cara, eu também gostei muito, tipo, o quanto essa é bem trabalhado assim, esse lado da
esse lado do íntimo mesmo dos personagens, né? O quanto você entende a amizade deles até que isso começa a se quebrar, assim, dentro do filme. Eu gosto muito, assim, também do senso de atmosfera que o filme tem, sabe? Tipo, mesmo nesses momentos de intimidade, você consegue sentir uma atmosfera inquietante, assim, enquanto você tá vendo eles só conversando na cabana, sabe? É muito foda essas coisas que vocês falaram mesmo sobre a câmera, ser quase que um personagem no filme, né, que nem eu estava conversando com a Jo antes, que basicamente é um metafilme onde essa câmera é a entidade do mal ali, entre aspas, né, essa entidade onipresente, assim. E é muito foda, né, velho, e como que até a dinâmica dos 2 personagens, cria meio que essa comédia involuntária, mas que nem o Dave falou, essa atmosfera meio inquietante tá sempre no ar ali, ainda mais que fica dando uns efeitos na câmera, assim, é muito foda isso. O que eu acho que Sim. também torna essa atmosfera muito crível são justamente os personagens, que são muito bem trabalhados, ali o nível íntimo, sabe? E eu acho que até eu gosto mais dos personagens desse aqui do que o do Endless, porque eu sinto que ele Também consegue gosto mais. preencher as lacunas, né? Porque justamente, né, a gente conhece os personagens num contexto muito específico e eles têm todo, a gente vai aprendendo que eles têm toda uma história. Eu acho que o filme trabalha muito bem conseguir pintar todo o relacionamento deles de uma maneira bem fluida, bem natural ali. E os personagens são muito vívidos, sabe, cara? O amigo dele, cracudo, Chris, cara, é impressionante, né? A coisa que ele fala 30 fucks a cada 10 frases, sabe? É foda. Uhum. Nossa, isso que o Klaus comentou, né, de ser quase um metafilme também. Cara, eu acho muito legal como, tipo, eu acho que sempre a gente vai ver nessa coisa Lovecraftiana, o pessoal, tipo, usa a câmera desse jeito e tal, né, essa coisa mais distante, até para evitar mostrar a criatura. Mas eu gostei como, no contexto do filme, tipo, o fato da linguagem tá daquele jeito, tá dizendo muito mais, tipo, para um olhar de um personagem, sabe? Então, eu gostei, tipo, como é quase como se a gente, enquanto espectador, assumisse o papel que no horror cósmico costuma ser desse ser, né, onipotente, dessa força exterior. E aí eu gosto, tipo, o quanto essa força exterior no filme, ela é um personagem, ao mesmo tempo ela é um reflexo da gente, sabe? Eu achei um uso muito diferente, assim. Só que eu ainda acho que o filme ele funciona muito bem, justamente porque ele consegue criar um relacionamento muito vívido ali entre os personagens. E como ele permite a gente vivenciar essa experiência que ele traz, justamente sobre esse reflexo da câmera, nessa relação deles, né? Essa intimidade, nessa Uhum. tensão ali do cara tá preso, sabe? Enfim. Mas tem algumas coisas que, enfim, né? Eu acho que o filme cai num lugar de senso comum, na questão ali da representação indígena, que eu acho que até num aspecto maior não acaba não a gente vê que não leva em muita coisa, né? Mas ainda assim, sei lá, acho, é muito caracterização ali, quase um medical Negro, né? O personagem étnico ali, ele vai ser o cara que de alguma forma tá ligado com o mistério. Só que eu acho interessante também a ideia do francês, e dos franceses serem os caras que estavam ali pesquisando sobre aquilo, porque, de alguma maneira, os franceses também foram os caras que criaram o cinema, né? Então, é mais uma integração ali com a metalinguagem do filme. Eu concordo mesmo com essa questão do personagem indígena, mas acaba que ele não explica nada, né, então meio que não caiu totalmente no erro, né, de tipo, Uhum. falar tipo: "Ah, isso tá acontecendo porque você tá em território indígena", porque se bem que eu acho que eles exploram melhor no English, mas no Resolution, eles meio que essa questão do francês aí meio que sei lá, deixa no ar, assim, que nem eu estava falando com a João também que esse filme e o outro me lembra muito Lost, e é outra série que tinha franceses, pesquisando coisas estranhas no lugar, então, da hora isso. Mas ainda falando sobre esse francês, é interessante porque ele é justamente o cara que fala sobre isso ser um filme, né? No diálogo que ele tem com um dos personagens lá, com o Michael. E justamente quando ele está tendo esse diálogo, ele se olha no espelho, ele vê o próprio reflexo, né? Ou seja, ele está de alguma forma consciente de que, né, ele tem uma imagem sendo vista dele. Sim, sim. Essa parte dos franceses eu achei interessante também, e até esse uso superficial, assim, do terreno indígena, porque eu acho que às vezes o filme, por ele estar brincando, né, com essa coisa dele ser quase um
É que não é um metafilme específico, né? Porque não é o uso crescente, assim, o uso recorrente da metalinguagem, mas é um tipo diferente de metalinguagem que a gente está acostumado, né? Mas eu gosto como, tipo, às vezes ele caminha para várias coisas, seriam quase paródias, assim, né? Desse tipo de filme, de pessoas que vão para um lugar isolado e tá acontecendo alguma coisa. E aí tem várias cenas que são quase sketches de comédia, assim, dos personagens, sabe? Tipo, ele tá andando, ele interage com alguém, e aí se alguém parece que vai levar alguma coisa, e não, tipo, foi um negócio mais ocasional. Eu gosto bastante disso, e eu acho que, tipo, esse lado do humor do filme também me pega bastante. Você comentou, né, sobre o amigo dele, cara, ele é um personagem, toda vez que ele tava em cena, eu tava rindo bastante. E eu também sinto essa mudança, assim, entre os dois filmes, né? Porque eu acho que talvez pelo uso dos personagens, né, e o uso da casa enquanto local fechado, ele ser mais restrito, tipo, o tempo de desenvolvimento do roteiro também é maior, assim, lidando com a relação dos dois também. E também tem os 2 personagens, né, no filme, que é os irmãos, nem eu esqueci o nome deles, mas os irmãos Cracudos também lá, que até que é interessante, os personagens, mas eles não foram tão desenvolvidos assim. Mas sobre os personagens principais, eu acho que teve um desenvolvimento até da hora deles, que meio que acaba o filme e tipo assim, cada um, é meio que se torna o que é mesmo, tipo, o Chris fala que não quer voltar pra Rehab, porque a vida dele é isso agora, e o Mike meio que assume ali que essa ajuda ao amigo dele era meio que uma coisa por ele mesmo, né, é um certo egoísmo ali. Mas, pra quem não viu o filme e quer saber mais ou menos o que acontece, assim, é meio que vocês querem já falar esses spoilers? Comentar sobre essa parte do universo deles estar preso nesse no primeiro filme não tem tanto loop temporal, mas, ele está sendo ele está preso numa história pra, tipo, entretenimento dessa entidade. É basicamente isso, sabe. E eles têm que escolher um final, senão essa entidade escolhe o final pra eles. Eu acho foda como esse filme cria esse universo, assim, aos poucos, sabe, tipo aquela cena que ele vai na caverna, assim, e só tem uma galera lá dentro. E uns desenhos, assim, na caverna, é muito foda isso. É um filme que eu acho que ele consegue construir também o ambiente dele muito bem, né? Porque ele se reduz ali à cabana, mas você tem todo o espaço ao redor ali, né? Você tem uma ideia de onde ele vai, ele desce, né? Eu acho interessante, tem até a cena que eles encontram a galera ali no Rio, né? O pessoal do culto, que depois a gente vai entender melhor, né? Porque são personagens do próximo filme que a gente vai falar, o Endless, né? Então é interessante como o filme trabalha assim esse espaço dele, né? E como ele está sendo observado, né? E essa noção de dimensão a gente, de novo, né? Como o Klaus falou, a gente acaba ganhando uma percepção nova no Endless. Eu também acho que o próprio filme brinca um pouco assim com essa questão da dimensão dentro dele mesmo, sabe? Porque ele começa, né, naquela cena do casal, que é essa coisa de intimidade, boa parte do filme ela é essa amizade, mas aí, conforme a trama vai progredindo, você vai ver que eles vão usando mais espaços abertos, assim. Para mim, as cenas que ele tá conversando com a esposa no carro é bem ilustrativa disso, porque primeiro é sempre em close-up, né, no rosto dele, no carro com o ambiente fechado, aí depois ele sai para fora e aí depois ele sai para fora e tipo na fotografia ele é só um ponto pequeno, assim, sabe, dentro de uma coisa muito maior. Então é como se cada vez mais o lado narrativo do filme estivesse assumindo pra gente visualmente também. E claro, né? Tem que falar do último take do filme, que é a, a câmera indo em direção aos personagens, né? Antes disso também tem aquela cena fora que é os desfechos deles, né, que é o Charles matando eles, incendiando a casa e os drogados batendo neles até eles morrer. E é da hora que o filme entrega basicamente os finais alternativos, né, então, muito foda isso. Mas realmente esse final aí que você comentou da criatura indo até eles é muito foda. Outra coisa que me lembrou demais Lost. Nossa, Paulo, eu gostei que você falou isso do final alternativo, porque é uma coisa que eu pensei também, porque pra mim esse é um filme dos diretores brincando de construir um filme, sabe? Então, tipo, tudo que a gente vê na verdade são ideias, tipo, se a gente levasse o filme por esse lado, não, se a gente fosse pelo outro e tal. Então, tipo, se no primeiro eles estão estudando essa questão narrativa, né, tipo, o como fazer um filme, o que não fazer dentro dele, e no segundo parece que eles entendem que as narrativas elas se repetem desde o início da humanidade, sabe? Então faz sentido que toda a narrativa meio que seja a mesma coisa e por isso os personagens no segundo estão presos, entendem que eles estão presos num ciclo, sabe? Não é uma narrativa nova se desenvolvendo, mas é um próprio conhecimento do ambiente que eles estão.
Não, é muito interessante isso, como na verdade a progressão do personagem deles tem muito a ver com isso, né? Ganhar essa consciência ali de que, né, isso é algo maior e o foco ali é simplesmente não sair daqui de alguma forma. Essa coisa de não dar o controle, né, pra entidade, que nem o filme fala, né, que você der o controle pra ela, mas você perde ali. Não, e eu fiquei pensando, né? Tipo, teve algum momento que eu achei que o filme ia entrar muito mais nesse campo metalinguístico, os personagens entenderem que eles estão dentro do filme, mas eu gostei que eles não foram pra esse lado e foram muito mais uma coisa diegética, sabe? Tipo, do próprio ambiente tá entregando as coisas pra ele, não tem nenhum personagem que tá encarnando alguma coisa. Ser realmente uma coisa do filme e meio que se entregar pros personagens. As cenas que essa coisa entrega os objetos pra eles é bem foda, ainda mais no Angeles, né, que acontece mais isso, mas essa ideia de uma foto aparecer do nada, um vídeo em diferente mídia, sabe, até em fita cassete, assim, é muito da hora. Qual seria, tipo, o que da coisa, sabe? Porque, como eu não sabia, né, qual é, tipo, era um negócio, tipo, imaterial, uma coisa natural, eu tava realmente pensando que ele ia caminhar, assim, pra esse lado mais óbvio, sabe? Tipo, em uns momentos, sabe? Eles foram atraídos, sei lá, por alguém. Mas eu gostei de, tipo, ser esse horror cósmico, mas, sei lá, quase um horror cósmico com personalidade, sabe? Tipo, o que é o mal em Evil Dead, que por mais que ele seja esse negócio da câmera que vai em direção às pessoas, né? Você não tenha um mal concretizado, toda vez que, tipo, ele encarna em algum objeto, em alguma coisa, você sente que tem uma personalidade ali também. Na moral. Tem até uma, né, é uma meio que uma referência ao Evil Dead, que tem um desenho do Necronômico, uma cena Caralho, eu lá. achei que eu viajei, que eu tava viajando e que, tipo, eu não tinha. Porque tem um desenho de uma árvore que é igualzinho mesmo o rosto, né? Aí eu falei, não, será que eu tô É, viajando? Eu penso muito em Evil Dead à toa. é... Não, eu reparei também. E antes do Dengles, eu queria comentar que essa dos diretores, que é um dos meus favoritos de cinema autoral, acho que pode falar assim. Tem um Spring que eles fizeram em 2014 que meio que é do mesmo universo, assim, mas esse filme é meio que um romance Lovecraftiano desse cara que viaja pra Itália e conhece essa mulher, só que essa mulher é meio que um outro ser, sabe? E meio que tem um body horror no filme também, muito bom. Mas nós escolheu falar do Resolution The Angeles porque eles são mais diretamente ligados. Porque no The Angeles é sobre essa dupla de irmãos que faziam parte de UFO Death Cult, né, um culto de morte, basicamente, né. E eles fogem, mas anos depois a vida deles tá meio que uma merda, assim, que eles não conseguem emprego e tem toda a parada da lavagem cerebral, aí um dos irmãos quer muito voltar pra lá depois de receber um vídeo, que essa coisa que tem no Resolution também, né, porque já dando spoiler aqui, foi a própria entidade, né, que mandou o vídeo de novo, que nem ele fez em Resolution. Mas aí eles voltam lá. Aí chegando lá, eles meio que vai descobrindo as verdades sobre o que realmente é esse culto. E o que que vocês acharam dessa sequência espiritual aí, ou até mesmo direta, né, do filme? Poxa, eu gostei bastante, cara. Eu achei um filme. é, Eu acho assim que tem pontos que eu prefiro no anterior. A relação entre os dois personagens eu acho um pouco mais funcional no anterior, mas aqui também são bons personagens, inclusive, né, interpretados pelos próprios diretores aí, inclusive tem o mesmo nome, né, Justin e Aaron. São irmãos na vida real, né? Não, eles meio que se conheceram trabalhando numa das agências do Ridley Scott, sabe. Eles conheceram do nada, assim, e foi isso, mas eles parecem irmão mesmo, né. Mas são irmãos de vida, pô. Tá Sim. valendo. Mas eles interpretam esses dois irmãos que. E é interessante, né? Como eu acho que o filme ele consegue. Porque diferente do anterior, eu acho que esse filme ele se propõe muito mais em explorar a mecânica do seu próprio terror, de alguma forma. Porque é um filme que ele acho que é até um pouco mais longo que o outro, e nele a gente vai ver que ele vai explorar ali aquele universo de uma maneira de trazer. Ele não dá exatamente respostas, mas ele, né, te traz um olhar mais amplo daquilo ali, dos seus próprios limites e tal. E eu acho que assim o filme se permite, né, a tentar fazer muitas coisas. E ele acho que é bem sucedido na maioria delas. E acho que a relação, de novo, né? Eu acho muito válido que o core da história, principalmente aqui, acho que até mais, é a própria relação entre os dois personagens principais e o que vai levando eles por isso, né? E
enfim, né, as traquimães, as coisas, né, fantásticas aí são bem maneiras, bem feitas, mas você vê que serve um propósito ali na história. A exploração dos limites dessa coisa que a gente vai falar sobre looping temporal e né, a gente falou no início, né, sobre essa coisa de você estar preso num ciclo e como o filme trabalha isso dialeticamente com a ideia de você estar num culto e com a ideia mesmo de você estar integrado na sociedade em geral, da sua vida, de várias coisas, né, de traumas. É bem interessante. Quero saber o que vocês têm a dizer também. Não, eu também gostei bastante, inclusive fiquei bem feliz assim de ser chamado para participar desse programa, que senão provavelmente eu ficaria enrolando e não veria os filmes tão cedo. E eu vivo falando assim que eu sinto saudade assim desses filmes de ficção científica e de terror de mais médio orçamento, que, tipo assim, a pessoa ela tenta evitar mostrar. Me lembra muito, não sei se você conhece o trabalho do Mike Carey, mas Mike Carey, sei lá, não sei pronunciar direito, mas ele fez o Mike Carey. Ele fez a Outra Terra, ele fez o Universo no Olhar, sabe? Ele também lida tipo com ficção científica, né? Essa coisa de escopo mais amplo, só que sempre tentando ancorar isso através das relações de personagens, sabe? Na Outra Terra é sobre uma mulher que ela sofreu um acidente, ela deixou de viajar entre planetas, como isso afeta ela. E aí o The Endless me lembrou muito isso, né? O Resolution também, mas eu acho que o The Endless mais ainda e tal. E é engraçado porque a gente vê que no The Endless teve essa mudança, né? Tipo, teve esse orçamento maior e tal, mas ao mesmo tempo teve um desenvolvimento artístico dos diretores, né? Então acho que é interessante ver tipo um ponto de vista mais maduro sobre uma coisa que eles já tinham trabalhado antes, e principalmente eles voltando para o universo também. Eu também gosto bastante assim dessa configuração social que a Joan falou, né? Dessa mudança da vida dos personagens mesmo, tipo, como pessoas que saíram do culto, integraram, porra, tá foda essa palavra, que integraram a sociedade, depois eles acabam voltando. E eu gosto, tipo, como isso também se reflete na própria natureza cíclica da narrativa, sabe? Essa questão da gente estar preso num loop e tal, essa questão da gente acabar sempre voltando a fazer as coisas, que no caso são eles voltando pro culto. Só que eu também acho que ele dá uma derrapadinha, assim, na relação dos personagens. Eu não acho ruim, mas eu acho que é muito mais mecânica do que o outro. Eu acho que também porque a gente acaba vendo muito dos irmãos mais espaçados, né? Tipo, apesar deles serem irmãos que o foco do filme é a relação entre eles dois, pra mim, tipo, eles passam muito mais tempo com outros personagens, fazendo outras coisas e tal, do que diretamente um com o outro, sabe? Então, mesmo que eles sejam pessoas de personalidades opostas, eles não estão lá para um acentuar a personalidade do outro, sabe? Eles estão lá distantes, só reafirmando a personalidade que a gente já sabe que é, mas a gente nunca vê isso sendo confrontado entre eles também. Eu concordo demais com o que vocês falaram, essa coisa deles voltarem para esse universo e, tipo, a ideia do filme é expandir esse universo que eles criaram, e isso eu acho foda, ainda mais que quando eu vi esse filme, faz um tempinho que eu não via, tipo, um filme que tem esse próprio universo, sabe, que essa coisa até sci-fi que não deixa falou, assim, e muito bom isso aí. E acho que essa coisa da relação dos irmãos, eu acho da hora que eles esse é a base do no começo do filme, aí, tipo, no meio, assim, esse foi até uns 20 minutos mais longo, que nem a Joan falou, eles usam o filme pra meio que explorar, né, o resto, assim, do universo, os outros personagens, que até tem uns personagens bem interessantes, tipo, o velho que tá sempre guardando a cabana, o que parece ser o líder do culto, um cara que chama David, que fica só sorrindo o filme todo. Você em algum momento pensou quando estava vendo que o velho no fim ia ser um deles, assim, me deu essa impressão. É, um deles o quê? Um dos irmãos, sabe? Tipo, como tem esse negócio do irmão talvez Ah, ficar e outro não, eu fiquei só pensando, será que o velho não é ele? meio que Dark, né, aquela série. Eu não pensei nisso não, mas ia ser uma ideia interessante mesmo. Mas essa coisa dos personagens secundários também serem interessantes, e depois no final do filme eles voltam para essa relação do irmão meio que para concluir a história ali, que eu curto bastante o desfecho, a última cena do filme, né, que eles no carro, e meio que nem no primeiro filme, meio que cada personagem se encontrou ali, eles meio que se resolveram, isso é bem da hora. E como eu disse, a minha coisa favorita nesse filme é mesmo o universo, essa coisa dos domos de espaço-tempo, existirem vários dele. Tem um personagem que é o Sherry Call, que o cara tá preso nesse looping, tipo, de 3 horas, ele vive se matando.
bizarro, fraga, é muito foda isso. Nossa, eu também gosto muito, assim, de narrativas que abordam essa questão do loop temporal em um negócio mais isolado, sabe? E eu também achei interessante, tipo, o filme consegue trabalhar várias ideias que a gente já teve, né, de loop em outras narrativas, só que, tipo, em espacinhos curtos eu gosto muito de outras apresentações. Pô, aquela do cara que se mata a cada 5 ou 10 segundos, pra mim, aquilo é ótimo, sabe? O Chirical que você citou também gosto muito. Inclusive o diálogo dele com o irmão eu acho muito foda, sabe? Porque vai pra essa coisa mais existencialista, mas sempre criar um personagem meio irônico, né? Tipo, ele tá sempre irritado o tempo todo, e aí ele meio que fica soltando piadinhas, assim. Cara, aquele momento, assim, eu ri tanto quando eu tava vendo, que ele, não, pra você sair do ciclo, você vai ter que chupar meu pau. Eu, cara, eu fico tipo, nossa, será que eu vou ter que fazer isso antes? Aí, não, é zoeira, cara, não é isso não, pô. Essa parte eu rachei demais. Nossa, foi uma quebra, assim, do nada, né. O cara solta essa piada, assim, super infantil, assim, rachei. Como eu vi os dois seguidos, eu tava espelhando, tipo, o diálogo que o irmão, que o protagonista do primeiro tem com o cara que é francês, sabe? Então, tipo, eu achei que ia ser muito uma outra versão daquilo, assim. Só que, porra, achei muito bom, meio mais pra esse mundo do humor também. Essa piada do chupar meu pau é engraçada, porque na verdade, se você parar pra pensar, eu acho que o cara de alguma forma tava sério, porque como ele tá preso no looping, ele tá tipo, cara, vou tentar isso, foda-se. É, mas, David, sobre o negócio que você falou sobre a relação deles, eu discordo um pouco, porque eu acho que é um pouco proposital essa coisa deles se distanciarem, porque até tem uma frase nisso, né? A gente tá falando sobre, né? A gente já notou que esses dois diretores eles trabalham muito essa ideia de elementos Lovecraftianos e tudo mais, e o filme começa com uma frase de Lovecraft e uma outra frase que fala que, não, para os nossos amigos a gente fala nossos medos, para os nossos irmãos a gente fala quando a gente está prestes a morrer. Então tem essa coisa, né, de como o filme traz isso. Eles se unem ali justamente quando estão sendo perseguidos por esse caos, né, a escuridão, de alguma forma, que é uma coisa que o filme antecipa através dos desenhos daquela moça que fugiu do hospício, né, de como eles estão sendo perseguidos pela escuridão e tal. E toda essa ideia que o filme trabalha da escuridão em si, né, do desconhecido. Porque a frase do Lovecraft nisso fala isso, né? Sobre o maior medo que temos é o medo do desconhecido. Então, por exemplo, aquela cena lá que eles estão puxando a corda e tudo mais, tem toda. Ele fala que tem um cara ali na escada puxando a corda. Mas aí, quando ele chega lá, a maneira que o filme enquadra, né? Como você sente o personagem, é que tem algo ali além na escuridão, né? Você não tá muito certo. Realmente, será que é um cara realmente puxando a corda ali, sabe? Então ele tem essa coisa, né, do o desconhecido através da escuridão e disso representar, na verdade, a morte, né? Porque a ideia do looping temporal, o desconhecido para essas pessoas é justamente a morte também. Sim, eu gosto muito também quando o filme esbarra nessa questão do loop meio que representar a vida eterna, porque é uma outra abordagem, né? Tipo, geralmente a gente sempre vê o loop, acho que desde o Feitiço do Tempo mesmo, o loop é sempre usado para desenvolvimento de personagem, e essa coisa de amadurecimento e tal, mas nunca, tipo, uma ideia de você viver feliz lá por você estar vivendo para sempre. Cara, eu gosto muito quando o irmão tá falando pro outro, não, mas você vai viver aqui, não, mas a vida normal fora não vai ser a mesma coisa, sabe? A diferença é que eu vou viver uma vida infeliz por mais tempo, aqui eu vou morrer mais rápido, mas eu não vou morrer de verdade, né? Tipo, eu sou culpado de ser a única pessoa na humanidade que tá buscando a vida eterna. Até o próprio irmão, né, fica nesse dilema. Sim, tem toda essa discussão, né, sobre se vale a pena ou não. Até o líder do curto lá, que eu esqueci o nome dele, ele vive falando sobre aperfeiçoar a coisa com os anos e tal. E o cervejeiro, que é o Tim, né, tem uma cena que eu acho muito foda, assim, que meio que ele só olha pro copo de cerveja e meio que joga fora, sabe? Tipo, passou anos e anos e ele pode ter aperfeiçoado a técnica da cerveja, mas, tipo, mesmo assim, não é o suficiente, sabe? E, sei lá, acho que parece que cada personagem vai aparecendo meio que, aceita o loop que tá, né, aparece o Chris e o Mike de novo, eles meio que se aceitaram naquele loop, estão ainda tentando fugir, sabe, mas sabe qual que é o seu papel ali, e acontece meio com o cara lá da barraca que explode 5 segundos e com a galera do culto, que, tipo assim, eles querem sair, provavelmente sim, mas eles não podem, então eles meio que fizeram isso útil, se aceitaram ali, sabe. E é da hora isso, e também tem que nem vocês comentaram dessa cena deles puxando a corda, esse tipo de cena, assim, que mostra que tem uma força maior, assim, tipo,
quando eles passam por umas estátuas que parecem terem sido feitas faz, tipo, muitos anos atrás, ou até a própria cena das 3 luas, assim, é muito foda essas imagens, sabe. Sim, sim, com Uhum. certeza. É que eu acho que a fotografia, tipo, ela também complementa muito essa ideia, né? Porque enquanto no primeiro era essa coisa mais terrena, né? Da presença, tipo, ela tá escondida entre os personagens, e aí só no final ela se elevar, né? Tanto que a câmera sobe. Aqui não, a câmera tá do alto o tempo todo, sabe? Tipo, desde o começo. A gente tá vendo os personagens, a gente vê eles por cima, eles mexendo no balde. Aí quando a gente vai volta pro acampamento, sempre tem aquele establish shot, que é um plano de cima. Quando o personagem mergulha na água, a gente não vê ele mergulhando na água, vê, tipo, a câmera de cima vendo ele saindo da água, sabe? Sim, o meu momento favorito justamente é esse do barco, quando, né, o cara fala que a resposta ao segredo tá no lago, eles vão lá no barco, ele desce, daí, tipo, a gente tem esse shot, assim, de cima, que mostra, né, primeiro mostra o círculo, assim, você achando que é um UFO, só que aí depois mostra uma escuridão, assim, ao redor, formando uma geometria, é uma coisa, assim, é muito interessante isso, né, é uma coisa bem Lovecraftiana ali, incorporada, e é muito bem construída essa tomada, eu adorei, uma das minhas Uhum. cenas favoritas do filme. Tipo, esse lado Lovecraftiano, eu gosto como o pessoal ele abraça isso, tipo, através dos diálogos, até nesse negócio de ser uma coisa que meio que tipo, transcende as ideias de mitologia e religião, como a gente já conhece, né? Tanto que tem aquele diálogo do personagem falando como um americano médio o americano, o nativo americano, eles saberiam reconhecer a diferença, tipo, de um UFO para um deus para uma outra coisa, porque para mim para eles seriam todas essas, poderia ser qualquer uma dessas coisas, né? E é o que o filme trabalha também. Me lembrou muito, eu não sei se vocês já leram o Hellboy do Mike Mignola. Eu já vi umas coisas só, mas não toda. É porque, tipo, lá quando ele vai trabalhar essa coisa Lovecraftiana, né? Porque um dos grandes vilões é o Cthulhu, é meio que, tipo, ele pega e ele faz uma mescla, assim, de religiões e mitologias para criar uma coisa só, sabe? Então, quando uma criatura da mitologia nórdica tá falando de uma besta que era da mitologia nórdica, você percebe que do jeito que direciona, tá falando pro Cthulhu, né? Que é essa coisa Lovecraftiana. E aqui é a mesma coisa, né? Tipo, por mais que às vezes eles falem de UFO e tal, você sabe que é uma coisa maior ainda, não é só, você não pensa num Grey direto, sabe, nessa coisa de um alienígena mais numa forma humana, assim. Eu gosto também de como o filme, ele, principalmente no começo, né, ele traz essa coisa de trabalhar a verdade ali, né? A ideia de que, na verdade, o culto, que supostamente é construído numa mentira, na verdade, está envolto numa coisa que é real, né, é concreta. E tem essa tensão e os dois personagens, né, eles representam isso, né? Um dos irmãos ele vai querer se reaproximar ali, enquanto o outro vai ser o cético, né? Eu também gostei bastante, tipo, por mais que tenha essa coisa crítica ao culto, também trabalho o culto com um senso de comunidade, né? Não só por causa do irmão, mas a menina que eles falam que foge do hospício, não sei se vocês tiveram essa impressão, assim, se vocês viram o filme muito próximo e tal, mas tem uma menina que ela foge do hospício também no primeiro filme, né? No Resolution, e Sim, ela, tipo, ela é esquisitinha, quando acho que é a você vê ela, ela é mesma. toda esquisita, assim. Então, foi por isso que eu pensei. E aí, tipo, ela entrando no culto, ela conseguiu se desenvolver e voltar a ser uma pessoa apta a viver em sociedade, né? Ainda que seja a sociedade do culto também. Aquela mulher que tá procurando o marido, ela tem ligação com o primeiro filme? Ela é a mulher do cara do primeiro filme. É, do Ah, Mike. sim. Mas parece que ele não tá dentro do looping, porque aparece ela fugindo de bike ali, de azul e tal. Então Uhum. acho que ela não tá dentro do looping do culto, mas é a esposa dele, sabe. Fora como eles retomam esses personagens, né, até os cara que é protagonista nesse filme aparecem no primeiro, né, que ele é os cara do culto lá, Aham. que tá perto da água e param o Mike pra conversar, assim, e tal. Eu, Inclusive o melhor redesign de todos, né? Porque tipo, quando eles aparecem, não, a gente tá esperando o nosso Messias pousar numa coisa alienígena, eles estão vestidos tipo, sei lá, qualquer pastor mormon de terninho assim, só que quando vai pro segundo filme, né? Aí essa coisa mais tipo a vila do Shyamalan, né? Que o pessoal ah, desenha mais como se fosse antigamente também. e outra coisa também é que os diretores, eu li que confirmaram no Reddit que o looping do culto é de 10 anos. E, inclusive, nessa coisa do loop é muito bem utilizado, acho que na última cena, como ele abre ali a porta para algumas possibilidades, né? Que você vê eles fugindo no carro, daí eles vão atravessar o loop e você vê o reflexo, né? No meio que deles ou de um carro. E a ideia que fica, né? É que na verdade o looping deles é justamente eles colidindo no acidente que
matou os pais, né? E que integrou eles no culto e tal. Só que não, né? Na verdade eles conseguem sobreviver ali. Só que o filme também meio que deixa aberta a possibilidade de talvez ser o looping deles, o, justamente o momento que eles voltaram pro culto. Só que na verdade não, né? Fica claro ali que é por causa do negócio da gasolina que eles conseguiram fugir. Mas eu gosto bastante de outras coisas do filme também que apontariam pra essa coisa de um loop, sabe? Tipo o negócio da bola de beisebol, de saber exatamente, o cara saber exatamente onde a bola de beisebol vai cair pra ponto dela conseguir puxar a mão do irmão e deixar no local onde a bola vai cair, sabe? Essas coisas que a pessoa só saberia se já tivesse passado por aquilo. Essa cena é bem foda mesmo. E como depois aparece um vídeo, né? Eles acham essa fita e mostra, tipo, toda essa visão do monstro e tal, dessa entidade. Aí mostra ele olhando pro cara, assim, ele pegando a bola. Então, tipo assim, essa entidade, ela não só vigia nessa galera, mas também ela meio que. Eles se entretêm, né? Ele, tipo, como é que fala? É uma entidade cinéfila. É, É o Big basicamente Brother, isso. né, do ET. É tipo isso, é da hora pensar que tem vários círculos lá e ele só fica, tipo, olhando, é tipo o final de Krampus, onde ele está só dentro de um globo Aham, de neve e o sim. Krampus tem vários globos de neve e tal. É Nossa, basicamente isso. sim. Pô, boa comparação. E essa dupla de diretores, depois eles dirigiram o Twilight Zone, assim, o episódio que, não sei se vocês viram a nova versão e tal, e se a série, e se o episódio que eles dirigiram também tem essa pegada dos filmes, assim. Eu achei interessante, tipo, eles terem esses filmes, né, que são narrativas sobre ciclos e narradores com esse ponto de vista observacional, e eles irem para uma série que, tipo, ela é toda construída em torno disso, sabe? Elas são episódios que Sim. são estruturalmente iguais, assim, tipo, o narrador aparece, X coisa acontece e tal, só que muda a história, achei bem legal também. Esse episódio eu tenho que ver do Além da Imaginação, mas eles vão dirigir vários episódios de Moon Knight, né? Agora que vai sair na Disney. Então, quero ver o Bravo. que eles vão fazer e também tem outro filme que eles fizeram que é o Synchronic, que é meio que tem o Falcão da Marvel, o Anthony, e meio que ligaram Mas esse ele é também. só produzido por eles, né? O Synchronic, porque eles têm uns filmes lá listados, mas quando você entra, eles na verdade só produziram. Aquele She Dies Tomorrow também. Não, mas esse eles dirigiu mesmo. Tem até a Flor Vermelha que aparece nesse filme também. Que é meio que esses paramédicos que estão investigando uma parada, porque várias pessoas estão morrendo por causa dessa droga pesada que meio que distorce o espaço-tempo, sabe? É um sci-fi bem Uhum. interessante até. E ele tá no mesmo universo, Fraga. Então, isso que eu acho foda, assim, que eles têm esses 4 filmes que é basicamente no mesmo universo, assim. É É. muito bom, né? Quando o diretor ele constrói assim, uma coisa só deles, eles ficam É. brincando pra lá e pra cá também. E eu acho que isso, né? Eu acho que o principal que eu tirei de ver esses dois filmes é que eu acho que eles em si funcionam, acho que muito melhor como uma experiência conjunta mesmo, sabe? De você ver, conseguir ter diferentes olhares ali sobre o mesmo espaço, né? Acaba sendo, né? De novo, essa ideia do espaço sendo trabalhada e de como você dimensiona aquilo ali, né? O espaço e o tempo. Achei bacana isso, né? Como os dois se complementam muito bem. Você vê eles seguidos é um bom double feature. Acho que a experiência fica até melhor, assim, sabe? É, eu vi os dois num negócio, assim, de também seguidos 4 horas e realmente, tipo, cresceu muito, assim, um em relação ao outro, sabe? O que você Eu fiquei prefere? pensando, inclusive, que era muito o que eu queria que. Oi? Qual que você prefere? Cara, não sei. É que o The Endless, eu acho que ele tem umas coisas que pra mim são esteticamente mais interessantes, mas eu acho que o Resolution ele é mais conciso, sabe? Né? A relação dos personagens, Hum, do jeito que eles desenvolvem, do jeito que ele encerra e tal. Acho que ele é mais satisfatório, assim. concordo. Eu prefiro The English porque eu realmente curto demais essa criação de universo, assim, sabe? Uhum. Ver esses 2 diretores, assim, fazendo essa coisa autoral, assim, criação própria é muito da hora. Mas, tipo assim, eu daria, por exemplo, 5 estrelas para o The English e 4 para o Resolution, sabe? Porque, são 2 filmes, eh, meio que únicos, basicamente, assim, sabe? É uma coisa que vale a pena ver. Você curte cinema, assim, autoral ou sci-fi ou terror, assim, são 2 pequenas gemas.
Pô, Klaus, então eu acho que você ia gostar, assim, muito das coisas do Mike Carey também, porque eles têm bem essa pegada, assim, dessa carinha independente, só que fazendo ficção científica, e ele também tentou fazer o universo próprio dele aí, mas não deu certo, né? Tipo, ele tinha uma ideia para um universo no futuro, em que eu acho que as pessoas meio que não teriam almas por causa dos olhos, assim, só que ele achou que era uma ideia tão complexa que ele fez um outro filme primeiro, tipo, só para estabelecer como o universo chegaria nesse ponto, né? Que é o universo no olhar, ou Eye Origins em inglês, né? O nome já tipo, já deixa claro assim que ia ser o início do universo. Mas aí o filme não foi bem de bilheteria, ele nunca conseguiu fazer. Mas a Outra Terra é um filmão aí. E se quem tá ouvindo a gente também gostou de The Way, tudo que a Brit Marley faz lá naquela série, ela aprendeu com o Mike Carey fazendo os filmes dele. Aí, eu vou assistir Céu da Terra, eu acho que eu comprei um DVD dele no Bazar há um tempão, mas não vi até hoje. Eu comprei por causa da capa, assim, tava R$ 2. Aí eu vou aproveitar e assistir ele depois dessa indicação. Acho que é isso aí, nós dissecamos aqui o filme todo. Quem estiver ouvindo até aqui, se não tiver visto o filme ainda, procure, vale a pena ver ainda. Valeu por ter ouvido até aqui. Quem quiser me seguir lá no Letterboxd é Danny Fenton e siga as redes sociais, o Ronoir no Facebook, Instagram, Twitter agora, Spotify também, YouTube. E é isso aí, vou deixar a galera se despedir. Falou. Valeu, gente. Até a próxima. Quem quiser me seguir no Instagram é joann.jabur, JOANN.JBUR. Se quiserem me seguir no Letterboxd, se você jogar Jabur lá, vai me encontrar. Meu user é meio esquisito e não quero pagar pra mudar. E é isso, gente. Obrigado por terem ouvido até aqui. Queria agradecer muito o Klaus pelo convite. Eu fiquei. São filmes que, tipo assim, estavam na minha lista faz muito tempo, né? Porque eu sempre vi o pessoal postando em grupo, mas eu provavelmente não veria se não fosse convite para esse podcast, não pelo menos tão cedo assim. E você pode conferir meu trabalho no Pinguim Dançarino, que é um podcast semanal que fala sobre animação e seus aspectos linguísticos. Também no YouTube, que é um canal de vídeo ensaio, e aí eu falo mais sobre filmes e séries live action. Muito raramente rola animação também no canal, né? Porque o foco é mais do podcast mesmo. E se quiser me seguir no Twitter, DavidJuan3P, é DEIVID. No Instagram é david.r.p. E o Pinguim Dançarino é pinguim.dançarino no Instagram. E no Twitter o nome é impronunciável, então vocês só pesquisem lá Pinguim Dançarino. Então é isso, valeu de novo, David, por ter colado aí. E é isso aí, você curte animação, procura o David. Você curte terror, procure nós. E até a próxima. E o horror está no ar.